Boa noite, meus queridos amados. É com muito prazer e com muita honra que eu adentro no seu lar, ou no seu automóvel, né? Ou no seu serviço também, que tem serviço, depende do serviço. Depende do serviço. Você está na guarita, está na portaria, entrando no carro, saindo, agora de noite é mais tranquilo. Você ligou para assistir a reportagem, ligou para assistir um programa evangélico. Aí eu aconselho que você escute a palavra de Deus, o nosso programa. É porque é melhor do que os outros não. Porque é um programa sério. Programa sério. É um programa sem mentira. Podemos errar em alguma coisa, que ninguém é perfeito. Uma falha, uma coisa, mas tentando nos aperfeiçoar mais e mais. Uma boa noite para todos. Se você está na guarita, que eu falei, está nos assistindo nesse momento, você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Faça que nem o bispo, né? Nada a perder. Nada a perder. Mas depende do perder. Depende do ganhar. Nada a perder, né? Então, meus queridos, é uma honra para mim. Eu me chamo Daniel, moro aqui na região de Campinas, né? Na região do DDD 19 de Campinas. Fiquei de comprar um microfone e não comprei ainda. Estou devendo para a voz. Eu vou me aproximar mais do celular. Mas se eu me aproximar muito... essa altura dá certinho. Os irmãos eu estou me aperfeiçoando. Devia preparar isso antes. Mas um instantinho só. Por favor, tá? Um instantinho só. Um instantinho só. Deus prometeu com certeza. Chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graças, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Ainda não ficou na medida qual eu quero. Vai ficar baixo ainda, que eu sou pequeno. Vai ficar baixo ainda, mas vai ficar melhor para nós. Para eu não falar muito distante do aparelho, senão minhas lives ficam muito baixas enquanto eu não compro o microfone. E aqui eu creio que já aumentou mais, né? Ou então eu subo mais. Então eu subo mais aqui em cima. Agora. Maravilha. Maravilha. Que nem eu estava vos falando. Estamos aqui para aprender um com os outros. Amém, meus amados irmãos? Estamos aqui para aprender um com os outros. A palavra de Deus, genuína e verdadeira. Eu me chamo Daniel. Moramos aqui na redondeza de Hortolândia, Campinas. Em Hortolândia, DDD 19, onde abrange o DDD 19, né?
não sei quantas cidades que são quase 80 ou 100 cidades, que abrange o DDD 19, e nós estamos aqui, fazendo a palavra de falando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Quando não podemos estar na igreja, estamos em casa, fazendo o trabalho do Senhor. Irmãos, o que eu quero vos desejar é uma noite abençoada para todos vocês, todos queridos amados, queridos amigos, irmãos, que irá ouvir e ver essa live, uma noite de bênçãos, de salvação, de livramento, que os anjos do Eterno, os anjos do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, o Senhor, pela sua misericórdia, o envie para guardar os nossos lares em suas mãos. Eu não vou pedir para guardar o meu lar, só o meu lar, o seu também, que eu quero para mim, quero para você também. Agora, uma palavra que eu tenho nessa noite, meu amado, que eu quero entrar logo nela, para não ocupar muito espaço, muito tempo, né? Para nossas lives não ficar muito extensa. Porque se for para deixar para falar, eu falo mesmo. Sim, meus queridos, sou irmão Daniel, sou responsável, anjo da igreja, como João viu ali na ilha de Patmos, ao anjo da igreja, Jesus mostrando para ele, né? O anjo da igreja é quem? É o pastor da igreja. Simboliza o pastor da igreja, o anjo da igreja, então eu sou o pastor da igreja, pela misericórdia do Senhor. Que pastor da igreja, cuido das ovelhas, mas o verdadeiro pastor mesmo é Cristo. Vamos ser sinceros. O verdadeiro pastor, que nem Jesus, antes de subir nas suas cartas, ali em Mateus, no fim de Mateus, em João também, ele falou: Pedro, apacenta os meus rebanhos. Então tem que ter o pastor para apacentar o seu rebanho, né? Em Isaías também, no Velho Testamento, fala sobre: levantarei pastores para rebanhar o meu rebanho. Pastor não era de animal, não. Era de homens, mulheres, era de humanos, da humanidade. Então o Senhor falou no Velho Testamento e mais de 32 vezes. 22 vezes. E agora no Novo Testamento também se cumpriu. Pastor é bíblico. Então não é que nós somos pastor perfeito, não. Somos imperfeito. Pastor perfeito é Cristo. Ele diz: eu sou o bom pastor. Então só quem é perfeito é o que é bom. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu a vida pelas suas ovelhas. E que ovelhas? Eis-me, eu me coloco na posição de ovelha, e vocês de ovelha também, aquele que é obediente. Não estou dizendo que sou aquele obediente perfeito, não. Oxalá quem dera. Mas tento me aperfeiçoar, tento me aproximar mais de Cristo, tento chegar mais próximo de Cristo. Amém, meus amados? Então vamos tentar fazer isso. Nós somos as ovelhas. O pastor é Cristo. É espiritual o sumo pastor. E nós somos pastor terreno, cuidando das suas ovelhas. Eu sou o pastor Daniel Nascimento. E estamos aqui nessa noite para pregoar a palavra de Deus. Nesses dias maus que estamos enfrentando, atravessando, e vendo o cumprimento da palavra de Deus. O cumprimento da palavra de Deus. A palavra do Senhor está se cumprindo? Está. Como em Apocalipse, está se cumprindo? Está. Já se cumpriu uma parte. Está se cumprindo outra parte. E vai se cumprir a outra pequena parte que está faltando, que está restando para cumprir. Que já é a busca da igreja e Satanás sendo preso. E Satanás sendo derrotado, não é verdade? Então, meus amados, vamos buscar o Senhor. Isaías 55, versículo 6. Enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto.
buscar o Senhor depois que ele subir, depois que ele foi embora, depois que nós morrer, não adianta mais. Você se baseia em São Mateus capítulo 25. As 10 virgens. Não é as 10 prudentes. 5 era prudente. 5. Mas 5 era nécia. Sabe o que é nécia? A palavra mais antiga, nécia, significa loucas. Estavam dormindo. Estavam na igreja, mas não queriam nada com Cristo. É o que está acontecendo hoje em dias. Muitos vão para a igreja, mas nem a metade está verdadeiramente fito, ligado em Cristo. Não estou falando de religião, porque tem gente que critica muitas religiões. Eu não sou um religioso. Critica muitos ministérios. Mas Paulo falou a diversidade de dons e a diversidade de ministérios. Mas o Espírito é um só. O Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito. O que está naquela igreja está naquela, que está naquela, que está naquela, está naquela, mas de acordo com o decorrer da carruagem. Decorrer da carruagem significa de acordo com a palavra de Deus. Não é só dizer eu sou, não. Nós temos, que nem João Batista falou, produzir fruto digno de arrependimento. No começo de Mateus, Lucas, Marcos, João. Se nós dissemos, sou cristão, mas não produzimos fruto digno de arrependimento, não somos cristãos. E sim somos um falso cristão. Um falso cristão. E lá no céu não vai entrar impureza, não vai entrar falsidade, não vai entrar mentira, não vai entrar ódio, não vai entrar rancor, não vai entrar depressão, não vai entrar choro nem vela, lá não vai entrar coveiro, para acabar catatumba não vai entrar, porque ainda que aqui na terra tem muitos coveiros, e lá vai entrar muitos coveiros, que é uma profissão, mas coveiros convertidos, o qual não vai exercer aquela função, porque lá não haverá mortandade. Sabe o que é mortandade? Morte, não haverá. Amém? Então, uma boa noite para todos vocês. Estamos chegando já no fim do ano. Desde já estou desejando a vocês um ano abençoado, fim de ano abençoado. Esperando pelo outro para que seja abençoado também. Que toda vez nós falamos isso. Quando nós estamos na igreja. Apaga a luz. Feliz ano novo, que esse ano seja melhor do que o outro, e esse ano vamos trabalhar, 151. Qual o hino? Na harpa, muito lindo. E orar na seara e na vinha do Senhor. No batismo nós louvamos sempre esse hino. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Aí começa, eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, haverá também lugar, se na vinha do Senhor, aqui na terra, que lá não vamos trabalhar. Temos que pregar o evangelho agora, ganhar as almas agora, cuidar das almas é agora. Lá em cima, quem cuida já é o Todo-Poderoso, é o Cordeiro, né? Trabalhar e orar, aí se abraça, mas quando começa janeiro, cadê aquela palavra que foi cantada, que foi falada? Foi esquecida. Não se preocupamos em evangelizar,
Não, olha, não digo todos, não nos preocupamos em evangelizar, não nos preocupamos em buscar as almas, não buscamos em orar pelos enfermos, não buscamos em expulsar os demônios que estão cativos aí do inimigo, não buscamos o amor fraternal, que é o amor de Cristo, para distribuir ou para dar uma parte para aquela pessoa. Só pensando o amor ágape, que não tem maldade, amor verdadeiro. Só pensamos no amor da carne, no amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, é o amor a ele, que é a raiz de todo mal. Que o dinheiro nós precisamos, mas tudo com ordem e decência, colocando sempre Cristo em primeiro lugar, porque fazemos que nem Samuel 7,12, até aqui, Samuel já velho, ele era juiz em Israel e também era sacerdote e ancião. Ele disse no capítulo 7, versículo 12, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, meus queridos? Então, desejo a todos um feliz ano novo. Eu sei que vou ter mais live, se o Senhor assim o permitir. Se o Senhor me arrebatar hoje, me levar hoje, mas fique isso na memória, que eu estou falando aqui agora. Se eu chegar até o fim do ano, que pretendo chegar, né? Se o Senhor assim o permitir, e passar do fim do ano ainda, se o Senhor assim o permitir. Mas se ele me levar, melhor ainda, nem chore, nem diga que aquele pastor Daniel pregava tanta verdade, aquele pastor Daniel pregava, porque é a palavra de Deus, pregava a verdade, pastor Daniel era tão legal, ou então pastor Daniel eu não gostava da cara dele, porque ele só falava a verdade, ou gostando ou não gostando, o Senhor me levando, o importante é isso, eu pregando a verdade. E eu indo, não adianta chorar, porque eu não quero voltar mais não. Não quero voltar mais. Amém? Então, meus queridos, vamos orar para mergulharmos na palavra de Deus. Agora, quem quer saber o meu telefone, estamos no DDD 19. DDD 19 9 8325 3546. Tinha um rapaz que me pedia oração, mas eu não sei se é porque eu não orei naquela hora que eu estava dormindo atordoado, não tinha feito uma consagração, não tinha acordado ainda, não tinha lavado o rosto. Aí eu falei, tal hora eu oro por você e eu não cumpri com a palavra, me perdoe. Mas todos que precisarem de oração, é só ligar, nós estamos aqui para isso. Eu estou aqui para te pedir para me ajudar em oração. Se você me pedir para orar por você, não pedir para ajudar em oração, mas pedir para orar por você, estamos aqui para isso, para fazer a obra do Senhor, o ID do Senhor. Amém? Pelo enfermo, né? Só não para apaziguar a guerra. Só não para apaziguar guerra, entrar no meio de tiroteio, para essas coisas. Não, isso aí não. A não ser que o Senhor mande, mas o Senhor tem o seu modo de trabalhar. E pode mandar também, mas tem seus modos de trabalhar muito melhor do que esse. Amém? Então vamos ouvir a palavra de Deus enquanto estamos em paz ou em guerra espiritual, em guerra com a família, em guerra com os filhos nos entorpecentes, o marido na bebedice, a esposa à noite sai para as baladas. Eu não estou dizendo de todos, não, vocês não concretizem todos, eu estou dizendo alguns, a menor parte, né? Mulheres sendo traídas pelos marido mentindo para as mulheres, traindo elas. Mulher também sai com as colegas traindo o marido.
Isso não é lícito. Então nós estamos para trazer a palavra da verdade. E a palavra justa e verdadeira. Amém? Já estou levando 20 minutos. Tomar um pouco de água. Vou oferecer a todos vocês. Vamos tomar água comigo? Mas não ponha copo em cima da mesa. Não ponha garrafinha de água. Não ponha a garrafinha de água para quando acabar o trabalho você tomar, está sendo abençoado pela água. Você está sendo abençoado por Jesus, não é pela água não. Então, nós assembleamos, ou bem melhor, eu não gosto nem de tocar o nome de ministério. Nós não temos esses dogmas, esses costumes de orar por água, outros tipos de coisa, vender coisas na igreja, vender rosa ungida, vender vassoura, vender tanto tipo de coisa que nem... Não, nós não temos essa ética, não. Mas ganhar dinheiro, pastor, mas não interessa. Ganhar dinheiro para ir para o inferno não adianta. E para enganar o povo não adianta. Olha, quem faz tudo em nossas vidas é Jesus. Ele disse, olha, sem mim nada podeis fazer. E tudo quanto pedirem em meu nome, não é num gole de água. É para exercitar sua fé. Tem uns que dizem assim para dar uma lavagem. Isso é para exercitar a fé do crente. Quem exercita a fé do crente é a oração. É a oração, rapaz. Para de estar mentindo. Quem tira os demônios de casa não é vassoura ungida, não. Não existe isso, não. Que vassoura é ungir um pedaço de pau? Para quê? Para estar tirando os demônios de casa? Quem tira os demônios de casa é a sua comunhão com Deus, é a sua casa abençoada com Deus, é o Espírito Santo de Deus na sua casa, com o anjo guardando o seu lar. Isso aqui não expulsa não expulsa o demônio. Ele não deixa nenhum demônio entrar. Para falar melhor, não deixa nenhum demônio entrar. Amém? E não pense que rosa vai trazer amor para ninguém, que não vai não. Tem rosas lindas. Nós moramos perto aqui de Olambra. Não dá o quê? 150 quilômetros de Olambra. De Campinas para Olambra. 150, 200. Não dá isso tudo não. No tempo das flores, lá é um lugar conhecido como o lugar das flores. Mas que cada rosa linda, cada flores bonita, bonitas mesmo, que a flor é bonita. Mas o que estava na cabeça de Jesus não era flor, não é flor não. O que estava na cabeça de Jesus era espinho. A rosa é bonita. Quando ele nos vende já no saquinho bonitinho, para dar um presente, é bonito isso. Mas não como um ponto de idolatria, mas sim como um ponto de amizade, de amor, ou como é que se diz, de amizade. De amizade. Mas eles já dão as rosas preparadas. Porque as rosas são bonitas. Mas o que eu quero dizer é isso para você. Mas não vai, que rosa bonita, já pegando de monte e passando a mão, não, que tu vai rasgar tua mão toda. Por quê? Porque tem espinhos. Tem um louvor de Marcos Antônio, pernambucano, conterrâneo meu, que diz assim, tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, de igreja em igreja procurando,
profeta, reveladores, acaba encontrando as flores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. E está dizendo, pregue as rosas, mas pregue os espinhos também. Porque a fé sem as obras, nenhum valor ela tem. Porque a rosa tem os espinhos e fura, né? Mas a nossa rosa não fura, que é Jesus, o lírio dos vales. Sim, vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que de cada dia anda hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo o sempre. Senhor, meu Deus Pai, nós estamos aqui te agradecendo sem ser digno de agradecer a Ti por essa noite que o Senhor tem nos dado, que deitamos e acordamos com o Teu Espírito, com fôlego de vida, porque o Senhor enviou os Teus anjos para guardar o nosso lar em Tuas mãos e nos deixou mais um pouco do Teu Espírito, mais um dia com o Teu Espírito. Senhor, meu Deus e Pai, abençoa aqueles, meu Pai, que estão passando aflições, por aqueles que fez coisas, meu Pai, que não pensou naquela hora, está arrependido. Pai Santo, abençoa nesse momento as penitenciárias, abençoa todos que se encontram na penitenciária, bom ou maus, não cabe a nós julgar, só o Senhor. Ó Senhor, meu Deus, porque o bom, aleluias, o bom não tem, só existe o mal, mas o Senhor pode transformar o mal numa pessoa de raciocínio amoroso, uma pessoa amorosa, uma pessoa, aleluia, menos mal, porque tudo o teu Espírito pode fazer. Liberta aquele, meu Pai, que está ali arrependido, primeiramente que pague a sua pena aqui com os homens aqui na terra, e liberte ele espiritualmente, meu Pai, e também que liberte da mão, aleluia, do cárcere, da mão do carcereiro, do cárcere aqui na terra, segundo a tua bondade, aleluias, venham achar graça aos teus olhos e libertar ele, meu Pai. Venha tirar aí fora, aqui fora, a penitenciária, pregando a tua palavra e mencionando, aleluia, o teu amor. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, visita, meu Pai, os hospitais, aquele canceroso, aquele que está com a enfermidade em fase terminal, que há muitos anos e diz para ele não tem mais jeito. Eu concordo com ele, não tem mais jeito para você, mas para Deus tudo é possível. Para o Senhor nada é impossível. Como o Senhor falou para Marta ali, como o Senhor, como o Senhor falou para Maria e para Isabel, o Senhor também falou para Abraão e para Sara. Para Deus nada é impossível. E que tome posse da cura e da libertação, e que teu nome venha a ser exaltado, tirando eles do entorpecente das biqueiras nesse momento, das casas de shows, onde pode surgir uma violência quando estiver alterado no álcool, tirando de momentos difíceis, meu Pai, que para ele não há mais solução, pensando em tirar sua própria vida. Senhor, repreenda esse espírito do diabo e dá a vitória para eles e para a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Eu não chamei vocês antes porque já foi, depois de ter sido, já foi. É que eu estou tomando muita água, que estou com sede, porque terminei de jantar ainda agora. Falei, vamos entrar na live. Meus amados, nós estamos vendo
a corrupção que está surgindo não, desde o início tem surgido. Quando estava Adão e Eva, não, antes de pecar. Depois que pecaram, já começou a corrupção, já começou a mentira, já começou a violência, Caim matando Abel, e assim foi sucessivamente, até o Senhor destruir o mundo com água, onde o povo zombavam de Noé. Só escapou ali quem vivo, só 6 pessoas, né? Só 8 pessoas, bem melhor. Noé e seus 3 filhos, as 3 esposas dos 6 filhos, a esposa de Noé e Noé, 8 pessoas ao total. 8 pessoas, porque não creram na palavra de Deus. Não creram na palavra de Deus, zombaram de Deus, Noé fazendo a arca. E os animais, sem consciência, entraram na arca sem Noé procurar sair com um cavalo correndo atrás deles, com seus filhos, milhões e milhões de animais, porque cada animal foi o seu par, para que viesse progredir, para que viesse prosperar, para que viesse multiplicar na face da terra. Não morreu nenhum animal nesses 40 dias de mar. Ali dentro não morreu nenhum, que o Senhor manteve com vida para que o quê? Para prosperar na terra, não foi só o homem, para multiplicar sobre a terra. E graças a Deus a palavra do Senhor é vida e vida com abundância. Agora, o homem é o mais animal dos animais. O animal racional tem mais raciocínio, mais obediência do que o próprio homem que tem raciocínio. Ali casavam-se um com o outro, casavam uma com a outra, davam-se em casamento, eles casavam com quem queria, se prostituía, a bebedice, fazia o que queria, matava quem queria, quem quisesse, guerra direto, matando o povo. Era pior do que Sodoma e Gomorra. Aí o Senhor resolveu destruir, não só Sodoma e Gomorra, né? Por causa da prostituição, por causa do pecado, mas destruir a terra toda. Quase a terra toda. Não destruiu toda, porque deixou 8 pessoas com vida, né? Mas essas pessoas eram gente que temiam a Deus, fiéis a Deus. Eu não sei se vocês estão ouvindo um barulhozinho diferente. Vocês não me ignorem não, porque, né, aqui no território aqui, DDD 19 aqui, próximo a Campinas, tá calor, viu? Aí eu estou com o ventilador ligado. Tem hora que ele faz um barulho um pouco meio diferente, né? Tira até a minha voz de sintonia. Sim, aí nós estamos falando sobre a desobediência do homem e sobre a cegueira do homem. Desobediência e cegueira. Eu não estou falando de uma cegueira literal, física. Estou falando de uma cegueira espiritual e de uma ignorância espiritual e de uma desobediência espiritual. Que o homem sabe que Jesus é o caminho. São João 3,16, porque Deus amou o mundo... Não. São João 14, versículo 6, perdão. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus falou. Não é ninguém vai, não. Assim ia ter que passar por Jesus, dar uma voltinha por trás. Que dizem que Pedro, que está na porta do céu, Pedro não está nem na porta dele. Pedro está esperando o arrebatamento da igreja para entrar no céu também. Mas um homem santificado em Deus. Santificado, obediente, homem que andava com Deus. Não um homem que nem eu, de toda maneira. Agora, olhe bem, os animais teve mais raciocínio, porque entrou na ordenância do Senhor. E o homem, com a ordenância de Deus, com o mandato de Deus, para
entrar na arca, ele não entrou. Se Deus quisesse, entrava na sua mente e todos eles iam de filha em filha, mas não. O homem tem raciocínio, o homem tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Naquele dia do juízo que você pensa que não vai ter o dia do juízo, que nem eu pensava outrora, 40 ou 50 anos atrás, depois que o Senhor, o Espírito Santo, abriu meus olhos e o meu coração para mostrar a pura verdade, sabemos que vai ter o dia do julgamento. Porque, meu amado, analise bem. Essa garrafa teve começo e vai ter um fim. Olha, essa garrafa. A água tem um começo e vai ter um fim também. Purificação. Essa garrafa vai ter um fim também. Vai ter um fim. Mediante os pesquisadores, cientistas, uma garrafa dessa passa mais de quase 300 anos para ela se decompor. Quase 300 anos para se decompor uma garrafa dessa na face da terra. Mas vai ter um fim. O ferro se decompõe primeiro do que ela. O cobre já não. Mas tudo vai ter um fim. O ouro vai ter um fim, tudo aqui vai ter um fim, mas lá na terra, lá no céu não. O ouro vai ter um fim por causa da desobediência do homem. Do homem. Agora, voltando à palavra, tudo não teve um começo? Você não está em pé na terra? Estou explicando bem claro que hoje eu vim para te explicar. Eu sempre vim para te explicar bem claro. Você não está com o pé pisado, em pé, de uma coisa que você não sabe. Aí você diz assim, eu sei, eu aqui estou no azulejo, embaixo a terra, talvez a farofa de cimento, depois vem a terra, depois vem um barro. Aí o barro vai aprofundando na terra toda. Mas tudo teve um começo. Isso aqui não se surgiu sozinho não, meu querido. Não surgiu tudo. Caia uma consciência que nada veio de uma explosão. Caia na consciência que nada veio da evolução. O homem não veio, principalmente o homem não veio de uma evolução. Ele veio da criação feita por Deus. As mãos de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Soprou na narina e fez dele alma vivente. Já a mulher não foi feito um boneco. Já não veio feito do pó da terra. A mulher já foi criada da costela que Deus deu anestesia geral em Abraão. Em Adão, olha, já tinha anestesista geral. E tem ainda. Cerrou a costela de Adão, tirou, deu um sono nele, que Adão não dormia, profundo sono, ele não sentiu dor nenhum. Quando acordou, falou, toma tua mulher. Essa será chamada fêmea, mulher, porque eu criei para ti, e tu darás o nome a ela. Será chamada, tu escolheu. Aí Adão escolheu o nome de Eva. Sim, voltando ao assunto, tudo tem um começo, tudo tem um fim, meu querido. Caia na realidade. Não vinha nessa evolução, porque passou o tempo, papapá, que nem eu vi uma história, a história, eu sempre vejo na televisão, né? Os cientistas, os filósofos, explicando que o homem da idade do tempo da pedra era daquele jeito, era um macaco, andava de 4 patas assim, ele comia carne crua, comia não sei o que, não sei, papapá. Você estava lá para saber? Você viu, tem alguma prova para ver? Alguma filmagem? Se não existia câmera? Quem falou isso para você? Só se for o diabo no teu ouvido. Porque o homem veio da criação de Deus. Porque dizer que eu vim do macaco... Se você falar que uma pessoa veio do macaco, que a pessoa é um macaco... Só em falar que a pessoa é um macaco, fazer um gesto de macaco, já é, sabe o quê?
Racismo já é prisão. Ainda vai dizer que o homem veio do macaco? Não é uma prisão, deveria ser uma prisão pior? Eu não vim do macaco. Os primatas mais próximos de nós são os macacos. Mas eu não vim do macaco. O macaco não tem consciência. O macaco tem um pouco de agilidade, um pouco de sabedoria, mas não consciência humana. Macaco, ele não tem. Ele pode ter um cuidado, ter uma partezinha quase comparada com a do homem, mas não igual, não existe. O do homem é perfeita. A consciência do homem é perfeita. E nesse momento Deus está te dando, sabe o quê? O livre-arbítrio. Se você não sabe o que é essa palavra livre-arbítrio, meu querido, livre-arbítrio é você ter a escolha de fazer o que você quer. Você vai para o céu se quiser, vai para o inferno se quiser. Você vai passar por cair, pular o carnaval lá se quiser. Você vai para uma igreja evangélica séria, que existe muitas igrejas que não são evangélicas. Se diz evangélica, que está horrorizando o evangelho de Cristo. E esse mundo gospel, né, todos não, mas a maior parte está escandalizando o nome de Cristo. Essa gospel, que é um nome evangélico. Até o seu nome significa o nome gospel. Olhe bem, eu já gosto de falar assim, eu sou cristão em Cristo. Meu amado, venha louvar ao Senhor. Venha cantar uma canção para o Senhor. Eu já não falo isso. Canção eu cantava para uma namorada, quando eu estava apaixonado por ela. Eu digo, venha louvar, adorar ao Senhor. Canção é a melodia. Você entendeu? E para Deus é louvor, adoração. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, filho do Todo-Poderoso, filho do Eterno, do chamado, sabe o quê? Ninguém sabe o seu nome direito. Jeová, Rafá, Rafagirê, Enissim, cada lugar ele tem um nome. Eu sou, ele falou para Moisés, fala para Faraó lá que eu sou, estou te enviando para soltar o povo e pronto. Ele é Deus, ele é um verbo. São João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito com ele, e sem ele nada foi feito. Estava Pai, Filho, Espírito Santo e legiões de anjos. Como é que você diz que o homem foi criado também, ou a terra, que você está pisando aqui? Tem um dono, tem um dono. Isso aqui não surgiu do nada, não. Não vai nessa conversinha de mentira que a terra surgiu de uma explosão, não. Quando uma estrela um cometa ou um planeta se destrói lá em cima, no universo, eu não sou cientista. Olhe bem, a maior explosão lá em cima é pedaço para tudo que é canto, atinge até a Terra, que é os pedaços dos cometas. Ele criou ou danificou? Explodiu. Não tem mais vida. Como é que uma explosão pode dar vida? Espero que a paz chegue à Ucrânia e à Rússia. Porque se você chegar lá agora, sabe quantas ogivas nucleares a Rússia tem? A Rússia é o país que tem mais ogiva nuclear para destruir todo o planeta. Ela e os Estados Unidos. Em seguida a China. É a China. Que eu sei que uma bomba nuclear que caiu em Hiroshima, caiu não, foi jogada em Hiroshima. Você não está falando com bobo não, com criança não. Em Hiroshima, em Kawasaki,
Só uma bomba destruiu, só na explosão dela destruiu mais de quase 400 mil pessoas. Uma em Hiroshima e outra em Kawasaki. E até hoje o solo não é fértil. O solo é destruído. Não se planta. Não... Vê a destruição que faz uma bomba? Até hoje, você vê que os pessoal lá nascem torto, doente. Aquele que a bomba não matou na hora, já gerações de outro, ele tem órgãos internos cancerosos por causa de uma bomba. Bomba nuclear. E essa outra bomba mais nova ainda, que é 1000 vezes mais forte que a nuclear. Como é que fica? Vai construir alguma coisa? Se o planeta foi de uma explosão que foi construído, e mostra, quero ver todos esses dados, o planeta, de uma explosão, ô meu querido, você aprende em Ezequiel que essa explosão que aconteceu na Terra, que a Terra foi afundada, você não sabe de nada, essa Terra foi naufragada pelo mar, pelo ar. Ó, existiu, eu creio que existiu dinossauro, existiu essas coisas, mas tudo foi explodido, tudo foi afundado. Só era água, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Sabe por causa de quê? Porque Satanás foi jogado à terra, que ele rebeliou contra Deus. E uma terça parte dos anjos desceram à terra, foram expulsos pelo arcanjo Miguel. Deus expulsou tudo da terra, que ele queria ser igual a Deus. Foi a maior explosão do mundo. É que fala em Ezequiel. É essa explosão que caiu sobre a terra, que o Senhor aprofundou a terra. Disse, também na terra tu não vai ficar não, Satanás. Aprofundou a terra, porque a terra foi criação de Deus. E ele caiu sobre a terra, foi a maior explosão. Queria destruir a terra. Como é que você fala que essa explosão foi a criação da terra? Onde é que está escrito isso? Na sua mente, na sua ciência? No carvão hidrato que você encontra, no carvão que você encontra, que você diz, ô meu querido, vamos parar de falar bobagem, vamos cair na realidade. Essa terra é de Deus, foi criada, ele é o dono, e ele vai destruir um dia, você queira ou não. E tem uma seita que diz que vai ficar aqui na terra, ninguém vai subir para o céu não, vai ficar aqui na terra, porque a terra foi feita para os homens. E eu vou dizer a você que concordo uma certa parte com você. Coisa boa eu concordando, é? Só falo contra, né? Concordo com você. Mas para você ficar na terra, você vai ser torrada. Porque essa terra nunca vai ser destruída. Essa terra, em 1 Pedro fala que ela será queimada, virada, não ficará ramo, nem raiz, nem pedra alguma, até nos alicerces da terra, que é no meio da terra, onde nenhum homem conseguiu chegar, nem de um terço da profundeza, que vai aquecendo. Ali é fogo que tem no meio da terra. Ali, entendeu? Ali vai ser tudo queimado. Por causa de quê? Por causa de mim. Por causa de você. Por causa do meu pecado. Por causa do teu pecado. Por causa da minha desobediência. Por causa da tua desobediência. Então, e quem ficar na terra? Quem ficar na terra vai ser torrado. Nem cinza vai ficar. Entenda, meu amigo. Entenda. E te mostra as referências todas. Compreenda isto. A terra vai ser queimada, vai ser torrada. Porque você acha que os santos, depois de purificado, subir para o céu, que é as bodas do cordeiro, vai descer na terra pecaminosa e pisar na terra pecaminosa?
Você acha que o mestre, o santo dos santos, o santo todo verdadeiro, o eterno, filho do eterno, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, vão pisar nessa terra imunda aqui? Ele já pisou e morreu. Mataram ele. Mas ele ressuscitou e está aqui comigo. Está com aquele que crê. Ele ressuscitou. O Espírito dele está conosco. E ele também disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que é consumação? Até o fim dos séculos. Você entendeu, meu amado? Jesus, quando vier arrebatar a sua igreja, ele não vai descer aqui nessa terra podre, nesse céu que você diz que é céu, que é universo, buracos negros, que existe, tudo criado por Deus, entendeu? Para algum resultado tem. Vai descer na terra? Não. Seus 4 anos vai tocar trombeta e o povo vai subir. E ele não quis destruir a terra. Ele disse: eu tenho que morrer. Se eu não morrer, sabe por que Jesus morreu? Não é porque o homem é forte, não. Não é porque os judeus os mataram. Não é porque os exércitos mataram, não. Nós estamos em 8 bilhões,4 milhões. 8 bilhões,4 na face da terra. Se juntar tudo em cima de Jesus, nem se aproxima, porque ele não se deixa ser tocado. Só no abrir de boca dele mata todo mundo, e ele não quer fazer isso. Ele é amor, ele é amor, ele é amor. Mas a vontade do Pai era destruir a terra de Deus. O amor de Deus está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se vamos ler a palavra, já oramos, né? 52 minutos que eu estou falando já. Vamos ler a palavra. Não vai nessa conversinha aí de carochinha aí de evolução, o homem vai se aprumando do macaco. Agora, se o homem veio do macaco, então não tem por que você chamar o homem, fazer gesto de macaco, não, porque esse homem já veio do macaco. Que nem vocês dizem, que nem alguns dizem. E por que se ira tanto? Processa a pessoa, vai para a cadeia, é um processo tremendo. Diz que é bullying, diz que é outras coisas, que não pode chamar nem gesto de macaco, nem de cascar uma banana, mas se você veio do macaco, isso é. Se você veio do macaco, então nós somos ancestrais, não é de Adão e Eva, é do macaco. E eu morava ali em São Bernardo do Campo, e eu era caminhoneiro e sempre passava para fazer entrega, para viajar, passava na Avenida do Cursino. Lá tem o safari, e lá tem também o zoológico maior aqui da América Latina. Até agora, meu amado, passava direto. Muitas vezes eu ficava observando, dizer que eu vim desse primata e não vejo nenhum primata ali virando homem. Nunca vi ninguém dizer assim, o primata já se aperfeiçoou no homem, vamos tirar da jaula. Vamos parar com essa blasfêmia, essa mentira, essa idiotice para enganar os bobos. Sim, mas vamos mudar, que hoje estou com vontade de falar, viu? Eu acho que é a barriga cheia, eu estou com vontade de falar. Mas o que eu falo é a verdade, e te mostro na Bíblia. O que eu estou te falando é verdade. Eu falo, rio, eu fico olhando, é eloquência. Muitas vezes, não todos, a ignorância e a burrice nossa. E nossa ignorância. Vou ler um versículo aqui. Vou ler uns. Amém? Você me acompanha, meu querido? Queria tanto que você me acompanhasse.
quero, né? Ou queria. E São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, olha. Se eu perguntar para você que fala que o homem veio do macaco, você nem sabe quem foi Mateus. Se eu falar você que fala que o homem veio de uma que a terra veio de uma explosão, você nem sabe quem foi Lucas. Se eu perguntar para você quem foi Marcos, você nem sabe qual era a função de Marcos. Se eu perguntar para você quem era João, você nem sabe quem era João. Você não sabe nem quem é Jesus direito. Você não sabe nem quem é Jesus. Só ouve falar de Jesus, mas não conhece. Se você conhecesse, você não falava uma tolice, uma asneira dessa, mentindo e enganando o povo. Que a terra não veio de uma explosão, não. Veio da perfeição. Você não vê em Gênesis, capítulo 1, versículo 1? O que é que está escrito? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Eu não li lá não, mas se você quiser eu leio para você. Eu vou falar, depois eu vou ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era vazia e sem forma. Será que eu estou falando mentira? Esse pastor está falando mentira. Vamos lá para Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, né? Tem vezes que a gente erra, né? Errar é comum, só não pode permanecer nele, né? Gênesis, pronto, aqui a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A não ser que sua Bíblia seja outras Bíblias que estão surgindo aí que tá torcendo a palavra de Deus. Diz assim, Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Pode ver que tem um ponto, ó. Não é a vírgula, é um ponto. É ou não é? Eu espero você procurar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora eu falei até o 12, que eu não vou me alastrar aqui, que eu quero ir na mensagem onde eu quero ler. No 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Compreendeu bem? Você é teólogo, você é bacharelado, você é cientista, você como é que se diz? E poucos dele creem em Deus. Eu já me lembro o nome dele. Entendeu? Olhe bem, vou repetir o 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vou ler o 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Vou parar aqui, senão eu vou querer me aprofundar aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não foi uma explosão, não. Aquela explosão foi Ezequiel. Em Ezequiel, leia em Ezequiel, vou mostrar o capítulo para você. Que fala na explosão, que fala até sobre o anjo de luz que foi expulso do céu e foi a maior explosão. E Deus aprofundou a terra. Aí morreu, que nem eu falei para você, dinossauro, morreu répteis, que Deus, quando tornou a levantar a terra novamente do abismo, Deus viu que não tinha mais necessidade disso. Mas você vai no museu e encontra osso de dinossauro, osso de rex, tanto nome de... Você põe um nome aí qualquer que você não sabe. Mas existiu. Mas o Senhor não tornou fazer eles novamente, deixar eles vir novamente, porque não tinha necessidade. Porque já no tempo de Noé, eles tinham morrido também, que a terra foi aprofundada por todo tipo. Morreu peixe, morreu tudo. Morreu tudo.
Mas essa primeira morte aqui foi onde foi a explosão da terra. Onde caiu uma explosão sobre a terra, que foi a queda de Satanás. Deus falou, na minha terra tu não vai ficar não. Ele ficava vagando na face, por cima das águas, procurando. E quantos tempo ficou? Por isso que os cientistas, os biólogos, a pessoa fala que ficou milhares e milhões de anos. Isso eu não vou te dizer. Só sei que para mim a Terra tem 6.000 anos, o qual foi criado Adão e Eva. Mas dizer que ela existiu há muito mais tempo, eu concordo com você. Concordo com você. Entenda de onde veio a explosão, ô sabidão. Por isso que existe tanto deuses. Que Deus só existe um. Agora, olhe bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou, é dele. Ele formou. E ele vai destruir um dia. Vai queimar ela um dia para purificar. Porque não vai ficar pecado na terra. Que não existe pecado no céu. E Satanás vai para o inferno. Vai ser queimado no inferno. E todo aquele que negar o nome de Cristo. Se você gostar de mim, goste. Se não quiser não gostar, não goste. E todo aquele que negar o nome de Deus será lançado no fogo. O nome de Jesus. Nem de Deus não é, de Jesus. Deus é o Pai, o Todo-Poderoso. Jesus agora está com todo o poder que o Pai lhe deu. Mas todos são o mesmo poder. Mas olhe bem, mas ele é o Pai, Deus, o Eterno. Mas Deus entregou tudo na mão de Jesus, que foi ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Todos aqueles que negar o nome que Jesus é Filho de Deus, morrerá queimado. Mas negar não é só dizer assim, não, eu sei que Jesus é Filho de Deus. Não, é seguir a Ele, adorar Ele e fazer a sua vontade. Você entendeu? Como é que você vem dizer para mim que veio da explosão a terra? E a terra, aí o senhor viu que viu que já estava, depois de milhares e milhares e milhões de anos, creio eu, disse, agora vou erguer a terra que eu fiz. Aí criou, você pode ver mais na frente aqui, leia em Gênesis, criou o luminar maior, que chama, sabe o quê? Sol. Criou o luminar menor, que se chama, sabe o quê? Lua. E criou o universo e os planetas. Tudo Deus criou. Como é que você diz que não sabe? Como é que você diz que veio de uma explosão? Quer ver explosão criar? Vai agora para a Rússia e para a Ucrânia, que tu vai ver o que está acontecendo lá. Que eu não queria que acontecesse. É crianças morrendo de explosão, é prédio sendo derrubado, a Chernobyl, que é a usina que tinha... explodiu numa caldeira, explodiu lá, foi antes da guerra. Até hoje, ninguém pode se aproximar tantos quilômetros, tantas quilometragens de distância, porque senão pode morrer com câncer ou a carne cair do corpo e nenhuma árvore cresce lá até agora. Por causa da radiação. Isso é que faz a explosão. E vai na Ucrânia, e vai na Rússia, onde Donald Trump quer fazer uma reunião, não só ele, mas ali na Europa, naquela base da Europa, os países querem fazer uma união, que tempo não estão com essa união. Sabe quantas pessoas já morreram? Morre por dia ali? Mais de 1.500 pessoas por dia. A Ucrânia está arrasada, destruída de tantas bombas. Tantas bombas. E você diz que cria? Criou a desgraça. Tantos hospitais em tudo, destrói tudo, mata gente inocente, crianças, velhos e mulheres. Rapaz, para de mentir. Chega de mentira, fala a verdade. Mas vamos na palavra que eu tenho hoje, meu tempo já... Quer ouvir a verdade? Tem mais aqui. Tem mais.
Meu amado, se você me perguntar como é que surgiu a maçonaria, eu posso te dar um pouco de explicação. Sabe por quê? Porque nós temos base, porque nem todos pastores, alguns. E eu, graças a Deus tem me dado essa base de saber como é que começou. Porque eu leio livros de maçom. Sim, é de quem? Agora não tenho no momento agora, porque eu já sei. Já passei para outros pastores, para ele ir aprendendo numa escola de teologia. Como é que surgiu o espiritismo? Se você perguntar para mim, eu sei como surgiu. Eu conheço o começo de tudo. Como é que o diabo vem manifestar nas pessoas, surgir enganando, papapá. Eu sei, porque eu tenho um fundamento, porque eu estudei livros espíritas. E também, antes de eu ser evangélico, em vez em quando eu estava no espiritismo. Mas eu não tinha conhecimento. Era enganado, que nem muitos. Se você enganar, você perguntar para mim como é que surgiu a Assembleia de Deus, eu digo a você, em 1910, dois evangelistas suecos que veio da Suíça e veio para os Estados Unidos, e lá Deus deu uma revelação para ele, e eles vieram para cá, para o Belém do Pará, um lugar que era arrasado, não tinha nada, e disse, aqui, vai para lá, mostrou uma grande visão para ele, muitas almas precisariam ser salvas, foi fundada a Assembleia de Deus. Se você perguntar para mim de onde surgiu a congregação cristã, eu digo que foi o fundador dela. Se você perguntar para mim quem é o fundador, o nome dele, do Testemunho de Jeová, olha, não estou falando mal de religiões. Olhe bem, entenda bem o que eu estou falando. Eu estou falando que eu tenho uma base, porque tudo eu leio um pouco. Tudo eu leio o princípio. Se você me perguntar, eu digo. Meu pai morreu adventista. Meu pai era adventista. Vai chamar um pouco aí, por favor. Meu pai era adventista de 7º dia. Eu fui criado num lar adventista, não comia carne, essas coisas. É do jeito que eu aprendi. Depois caí no mundo, mas eu nunca quis ser, não. Só por causa do meu pai. Eu era menor, 10, 12 anos, tinha que seguir o que meu pai falasse. Se meu pai falasse aquele pau é pedra, eu tinha que acreditar que era pedra. Que ele se transformou em pedra. E adventista também. Uma bela igreja. Congregação, uma bela igreja. Testemunho de Jeová. Prefiro ficar calado, tá? Vou ficar calado. Também não vou falar mal. Aí eu vou ficar no meu silêncio. Se você falar na Adventista, você sabe quem foi o fundador da Adventista? Sabe quantas vezes o Adventista do 7º dia, o pastor profetizou dizendo a vinda de Jesus? Quantas vezes ele profetizou? Você não sabe. Se você não sabe, então não estou falando da igreja. Estou dizendo que a igreja é uma bênção de Deus. De muitos lugares vai sair gente salva. Como surgiu a Assembleia de Deus? Em 1910, Daniel Berg e Gula Wingre, os dois que fundaram. Mas a Assembleia de Deus não estava tão bagunçada, a Assembleia de Deus, não todas, não estava tão vacaiada. É assim que eu estou falando. A Assembleia de Deus tinha ética, a Assembleia de Deus tinha ritmo, a Assembleia de Deus tinha doutrina, a Assembleia de Deus tinha ensinamento. Não é que nem muitos estão fazendo agora, não, deixando as portas largas, não. Não é desse jeito que Daniel Berg e Gula Wingre e Paulo Leiva Macalhão abriu no Rio de Janeiro. Não é desse jeito, não. Você está vendo que eu conheço um pouco? Paulo Leiva Macalhão foi quem abriu a Assembleia de Deus Madureira, no Rio de Janeiro.
Ah, vou calar. Eu tô só falando isso pra vocês. Tinha ética, tinha moral, tinha respeito. Agora a Assembleia de Deus é cada imoralidade. Não todas. Olha, a maior parte da Assembleia de Deus, maior parte não, vou falar a verdade logo, que eu faço parte da Assembleia de Deus, meio a meio, dá uma podridão. A metade tá podre. Por causa disso, dinheiro, bufunfa, carvão, money, dólar, tá que nem uma pirâmide. Quem dá mais é quem... Não, vamos chamar cantor famoso aí para encher aqui e vamos dar um cachê. Cachê não, ele está cobrando quanto? 100 mil, vamos dar para ele que vai lotar a igreja, vai entrar muito dízimo, vai entrar muita oferta. Na Assembleia de Deus, onde eu faço parte dessa convenção, não. Faço parte de outra convenção, que a Assembleia de Deus tem muitas raízes. A Assembleia de Deus está ficando, sabe o quê? Tá, ou bem melhor, vamos maneirar um pouco. Já se corrompeu mais da metade. Um monte de meninos, um monte de ladrões. Eu estou falando da casa que eu moro. Não todos, não todos. A metade. Para depois não vir cair em cima de mim. A metade. Eu digo e provo. Que no princípio não foi assim. Que nem Jesus falou sobre o divórcio. No princípio não foi assim. Que não tinha divórcio. Moisés deu carta de divórcio por causa da repudiada, porque você repudiou sua mulher quando estava ficando velha, barriguda, feia, aí você apertava tanto Moisés, com mais de 3 milhões de pessoas, apertando, Moisés ficava quase que nem doido. Eu, para não deixar Moisés segurando Moisés, eu disse, Moisés, dá a carta, dá o que eles querem. Carta de divórcio. E não era nem para ter carta de divórcio. Quem casou, Deus não separe o homem. Mas já que deu, posso fazer nada. Porque aí o mestre falou, quer que eu leia para você? Quiser, eu vou lá. Aí eu não entrei na mensagem. Você quer que eu leia? Vamos lá. Jejum, eu tenho marcado aqui. É bom mostrar para vocês, né? Para depois dizer que aquele pastorzinho está mentindo. Aí do Cafarnaum, deixa eu deixar. Devia ter deixado marcado. Porque eu tenho tanto versículo na minha cabeça aqui. João Batista. E foi os próprios judeus que procuraram ele para falar isso. Testemunho de João. Não, mais na frente, o tesoureiro. Tá, vou ocupar esse meu tempo para dizer essa palavra. Que eu ia entrar numa palavra hoje, viu? Iria entrar numa palavra hoje que gente não iria gostar. Divórcio! Olha, né? Na hora que eu penso em parar, encontro divórcio. Sobre divórcio. Mas não vou mencionar, eu não vou explanar, porque senão a live vai ficar muito extensa, né? Divórcio. Deixa eu pegar mais para perto que eu estou quase sem enxergar. Também aqui no capítulo adultério, assassino, divórcio. Capítulo, São Mateus, capítulo 5, versículo 31. Vamos ver o que está escrito aqui, que eu marquei com a caneta. Também foi dito, aquele que deixar sua mulher e der-lhe carta de divórcio,
Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz com que ela cometa adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. Não foi assim. Quer ver aqui? Não foi assim. Olha aqui, capítulo 23, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: portanto, não é. Deixa eu ver aqui. Não é aqui não, adultério. Prostituição da terra, preguiça passada. Portanto, olha, não foi assim, Jesus falou. Não foi assim. No princípio criou ele macho e fêmea. Está escrito aqui. Você só pode dar carta de divórcio a uma mulher se for o caso dela lhe trair. Mas eu sou macho, sou homem. Deus criou primeiro o homem. Quem manda em tudo é o homem. Então tu pode trair tua mulher e dar carta de divórcio. Se ela se divorciar de tu, ela está em adultério. Está dizendo aqui, ó. Só tu. Não. Ela que foi traída. Ela tem o direito de casar novamente. Agora, se ela te traísse, tudo bem. E se você desse casa de divórcio para ela, e se ela casasse novamente, quem casar com a adúltera, comete adultério novamente. Pode casar 10 vezes. Mas está em adultério. Isso aqui eu vou entrar em outra parte, outra hora, tá? Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Glória, glória. Se vamos. Onde eu queria, viu? Onde eu queria. Vamos ler assim. Sim, vamos ler aqui. Em São Mateus também. São Mateus capítulo 7, versículo 15. Vou ler rápido, viu? Tentar ler rápido, sem errar. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçado de ovelhas, mas são interiormente, não. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O 16. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se. Aí ele fez uma pergunta, Jesus. Colhem-se uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Ele fez uma pergunta, Jesus. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto má. Não pode a árvore boa produzir mais fruto, nem a árvore má produzir bons frutos. De maneira alguma. Agora o 19. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. O quê? A árvore. Vocês entenderam? Quando vocês lêem a leitura que eu leio, vocês vai bem plano para vocês se compreenderem melhor, que não dá mais tempo não. Jesus está dizendo aqui, ó, bem claro, ó, bem claro. Deixa eu falar a dentadura atrapalha um pouco. Vamos ler direito. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Eu tenho que marcar isso aqui.
que vem até vós disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos. Jesus está dizendo assim, toma cuidado. É na gira do malandro aí fora aí, né? Fique esperto. Toma cuidado. Toma cuidado. Acautelai-vos. A linguagem antigamente era mais antiga, né? Toma cuidado nesse cara que vem aí dizendo que é Jesus e não é. Toma cuidado nesse cara que vem dizendo aí que é profeta. Dos falsos profetas, nem pastor ele não é. Esse que vem dizendo que é pastor aí, toma cuidado nele, viu? Acautelai-vos. Primeiramente, eu vou resumir. Ele diz assim, ó. Isso é uma farsa. Jesus lá na frente está fazendo aqui uma comparação. Por um acaso, colhe-se uva do espinheiro? Tem como você colher uma uva bem gostosa? Tem sim. Não é só em Israel, não. Aqui no nosso país, onde tem uva mais gostosa. Mais gostosa é no Vale do Ribeira, não. É em Cabrobó, não. É em... Oh, meu Deus. Petrolina. No Rio São Francisco. Ali, minha amada, olha, tem um plantio de fruta que é uma das melhores, vai para todo o país do mundo. A fruta é tão gostosa, fazem os melhores vinhos dela. Aí você está colhendo de onde? De lá que plantou o vinho, lá planta uvas, não é só uvas não, muitas frutas é plantada lá, mas a maior parte é uva. E as melhores uvas que tem. Como é que você vai colher uva do espinheiro? Você vai colher uva da uveira, onde foi plantada a uva. Não tem como você colher uva do espinheiro ou de uma figueira, onde no sicômoro, que é uma figueira braba, onde só tem espinho. Onde Zaqueu estava em cima, em Lucas, em São Lucas. É em Lucas 19. Tem como você colher fruta, uva dali? Não tem. Você não vai colher, você vai se furar de espinho. Tem como você colher mamão num canto que você plantou abacaxi? Você vai colher mamão, não é abacaxi. Por aí tu vereis o fruto. Olha se esse pastor verdadeiramente serve a Deus ou serve a Mamon. Mamon é o diabo, Mamon é o dinheiro, Mamon é os desejos do mundo. Onde eu quero chegar a resumir, já está em 1h23. Vou ler mais um pouco para adiantar, tá bom? Mais um pouco para adiantar. Que vem até vós disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tá vendo? E esses pastores, ele vem com um amor tão grande, dá um beijinho na testa daquela criança, na irmã, nem toca nela, não pode tocar, que é a mulher do marido, não toca não, santidade, tocou nela, não posso tocar não, irmã, porque eu sou tão santo. Tu sabe onde é que ele mora? Ele está pregando dentro da igreja. Ele está nessa santidade. Ô, minha mulher, vem cá, minha mulher, põe a mão, pega na mão dela que eu vou orar por ela. Porque ela pediu para você orar por você, você vai pôr a mão sobre a cabeça dela. A unção está sobre você.
Porque não pode? Está segundo a lei, não pode? Ou de tão santo que é, vai em casa, quando chega em casa, vai morar perto dele, em vez de dizer, isso é pastor, rapaz. Isso é lobo devorador. Olha os murros que ele dá na mulher, olha as xingadas que ele dá, olha as bofetadas que ele dá, olha o que ele faz com o filho dele. Isso não é pastor, isso é lobo devorador. Tem uns que são verdadeiramente homens de Deus. Eu creio que a metade são homens de Deus. Pergunta para mim que metade que eu sou. Vai deixar seu critério, tá? Eu estou fazendo essa live dentro da minha casa. Minha esposa passou aqui agora. Meu filho. E meu filho. Ela era a primeira a dizer assim, isso é um mentiroso sem vergonha. Isso é um ladrão. Isso é um espancador de mulher. Isso é um xingador de mulher. Isso aí ensinou os filhos tudo errado. Isso aí jogou os filhos tudo de casa para fora. Isso aí ele quer vender até a casa que mora. Isso é um ladrão, isso é um mentiroso. Deixa a gente passar até fome. Cadê no quarto? Se quiser, eu chamo ela aqui. Nem é que ela vai ser oprimida para dizer o que eu estou dizendo, não. Irmãos, vamos parar de mentira. Mas toma cuidado que eles são lobos devoradores. Jesus falou, são lobos. E pela árvore tu conhecereis o fruto. Vamos mais na frente. Tem mais aqui assim ainda. Vou pular para o 16. Essa palavra é gostosa. Só nesse versículo dá para a gente ficar a noite toda. Pois seus frutos, pelos seus frutos, me aproximar mais do celular por causa do vento. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas do espinheiro? Ou figo do abrolho? Eu já falei nisso aí antes. Não tem como. Você colher fruto. Você criou uma manga bem gostosa. Que nem no Nordeste tem manga espada. Aqui é manga Éden. Tão macia, tão gostosa. Aí você vai lá tirar a manga. O pé tá madurinho de manga. Quando chega lá é jaca. Não tem como, irmão. Se é manga. Se é jaca, é jaca. Agora vamos ver aqui. Mais embaixo. Agora o 17. Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto bom. E toda árvore má produz fruto má. Irmão, como que pode, irmão? Eu fico indignado. Como pode... Olha, não sou perfeito. Eu sou todo imperfeito. Se eu tivesse na posição de perfeição, Deus já tinha me levado, ou me arrebatado, ou talvez até não. Talvez ele teria me deixado ainda com vida para mostrar a muitos vagabundos que estão aproveitando a igreja de Deus e muitos lobos se disfarçando de ovelha. Irmão, eu tô descendo... Olha... não, tem vezes que eu desço pau mesmo, até eu vejo. Tem vezes que eu estou descendo pau na cabeça de vocês. De muito de vocês. Estou descendo pau, o chicote, que nem Jesus fez com aqueles cambistas no templo. Estou descendo chicote em vocês. E vocês não abrem os olhos. Você vê os ladrões na internet, como é que está aí? Como é que estão? Tão ricos, que eles não querem nem mais dinheiro, estão até saindo da mídia. Aí está surgindo já outros lobos novos, outras igrejas novas. E só tem que ser naquele canto, naquele lugar, porque ali é que é a mina de ouro. Tudo é para Celso Garcia, tudo é na Celso Garcia, tudo é na Celso Garcia, no Brás,
tudo é no Brás. Tudo é no Brás. Por quê? Ali é a fonte. Falou no Brás, ali só tem homem de Deus, ali só tem igrejas famosas. Olha, o bispo Samuel, se ouvir essa pregação, não estou tocando na sua unção e não estou tocando no ministério o qual você é o pastor presidente da Madureira. Não estou tocando de maneira alguma na sua unção. Eu estou falando para quem se doer, que a carapuça caia na cabeça. Eu estou falando para aqueles lobos que você, muitas vezes, está rodeado de lobos. Aí eu vi um pregando aqui, uma igreja nova que surgiu já, mas tem que ser no Brás, tem que ser na Celso Garcia, tem que ser no Brás. Eu fresava aquela rodovia toda, oh meu Deus, a Dutra não, esqueci o nome dela agora, Radial Leste. Eu fresava com um caminhão e uma máquina atrás quando eu era jovem ainda. Eu trabalhava com máquinas e com... Irmão, ali é a sede das igrejas famosas, porque ali é onde entra a bufunfa, o carvão. E ali não vai cantorzinho, não. Cantorzinho para ele, que não chama você. Mas para Deus você é escolhido de Deus. Para ele não, porque você não tem o nome, não tem status. Você não tem nome famoso, você não tem disco de ouro, não tem disco de platina, não tem isso, não tem aquilo. E assim eu tenho mais do que isso, meu amado. Eu tenho Jesus. Jesus é mais do que ouro e prata. Jesus é mais do que a maior pérola que existe no meio do mundo. Jesus é a pedra mais preciosa que já existiu na eternidade, que nós nunca vimos. Para ele você não tem valor, não. Porque você é um cantorzinho fraquinho, não vai arrastar multidão, não. Não vai tirar muita oferta, não. Não vai tirar muito disco, não. Aí já chama um profeta lá, ou um missionário, que aquele ali, o pessoal também... Por isso que eu dou pancada na cabeça de muitos de vocês, porque vocês não escutam o que eu falo. Vai para ali, para a boca do lobo, porque quer. Então quer ser enganado, então vá. Quer ser roubado, então vá. Quer ir para o inferno junto com eles, então vão. Eu estou batendo nessa tecla direto. Corre da presença do diabo. Corre da presença do lobo. Corre desses lobos ferozes que andam enganando vocês. Mas vocês não acreditam. Vocês não acreditam? Então vai. Jesus falou que poucos hão de ser salvos, então vai. Vê os milagres. Vê as feitiçarias, muitas vezes até feitiçaria dentro da igreja. Milagres não. Sinais diabólicos. Mas tem igrejas sérias. Tem igrejas sérias. Só a menor parte, mas tem, viu? Será que eu tenho que estar batendo direto na cabeça de vocês? Olha, um já se foi, outro já perdeu tudo, que o senhor não se cansou, que o senhor não cansa, mas o senhor já se irou, a fumaça do pecado dele já chegou diante de Deus, Deus já fez ele perder tudo, o outro está perdendo tudo, outro já acabou tudo, outro já fechou a igreja, já pegou dinheiro, está todo nas Ilhas Malvinas, tá o quê? No Banco da Suíça, e você, esse dinheiro aí era teu, ô bobo, idiota, você dando para ele. E vendo pastores, pouquíssimos pastores falando a verdade. Se tu quiser ouvir a verdade, é essa. Se não quiser, muda de live. Ou então não me assiste mais. Ah, sim, eu esqueci de pedir, né? Pastor Daniel Nascimento é o nome do programa. Pastor Daniel Nascimento.
palavras da verdade. Não esqueça o palavras da verdade, que me faz separar dos outros pastores de Daniel Nascimento. Não é porque eu sou melhor, não. Talvez eu seja o pior de todos. O pior de todos. É porque o trabalho deles, cada um trabalho tem um nome. Você entendeu, né? Se você quer ver a palavra da verdade, sou o pastor Daniel Nascimento. Tem outro que é pastor Daniel Nascimento, mas com outro nome de trabalho. Entendeu? Mas todos são, eu não estou criticando nenhum, são bênção de Deus. E outros pastores com outros nomes também, que ainda tem, meu amado, ainda tem pastores sério no YouTube. Ainda tem pastores homem de Deus no YouTube, viu? Ainda tem pastores que falam a verdade, doa onde doer. Processo está vindo aí, ó, é processo nas costas dele, ele não está nem aí, não estou nem aí, deixa cair o processo, mas a verdade tem que ser falada. Ainda existe muitos pastores conhecidos como João Batista. Que tempo tem que estar dando pancada, para você abrir os olhos. Tá vendo que já fechou uma, outra já foi fechada, o Senhor já fechou tudo. Tem uns que o Senhor fecha, não deixa nem para ir para as ilhas Malvinas. Sabe o que ele faz? Deus toma tudo, perde tudo. Fica no lixão, que nem Jó ficou. Mas Jó era inocente. Mas esse aí não. Ficou porque é sem vergonha e ladrão. E muitos vão ficar assim. Olha aí, pastor. Tu pensa que teu reinado não vai acabar, não? Teu reinado de roubo, teu reinado de mentira, teu reinado de feitiçaria, teu reinado de enganar os outros. Se preocupa não, teu reinado vai cair sobre terra. E tu vai ser desmoralizado. Pastor, não dou nada por você, mas fica tranquilo. Que nem não dou nada por mim, fica tranquilo. Porque Deus é contigo. Deus sendo contigo, comigo e com aqueles que não dão nada por Ele, o importante é isso. É a verdade e a salvação. Que mais queremos ainda? Se o Senhor quiser nos dar alguma coisa, Ele dê. Se não quiser, não dê também. Ele não é obrigado. Sim, deixe o seu like. Deixe o seu like. Visualize o canal. Deixe o seu like, visualize o canal. Precisamos da sua contribuição. Mas não é Pix não, viu, meu amado? Não é Pix nem dinheiro não. Se inscreva no canal, isso que nós queremos. Se inscreva no canal, meu amado. Se você vê que é verdade, se inscreva. Se você não vê, você vê que não é verdade, não inscreva e nem assista mal o programa. Agora, muitos não vão assistir porque eu estou falando a verdade. E a verdade dói. A verdade dói. A verdade tem que andar no escuro. Mas eu não ando no escuro. Ando no claro. Porque tem o Jesus, tem a verdade. É a luz que clareia a nossa vida, é a verdade. São João 8,32, né? São João 8,32. Se vamos terminar aqui. Indo embora, a gente dando pancada, a igreja fechando aí. O Senhor fechando porta de igrejas aí. E você ainda indo no outro, que é um fechando e outro. Não, fecha logo para abrir aquele salão ali. E eu vi um pastor aqui, essa semana aqui, que eu não vou dizer qual igreja, uma igreja nova que surgiu agora. Ele estava pregando, dizendo assim, mas primeiramente mande o seu Pix. Primeiramente mande o seu dízimo. Não esqueça de mandar o seu dízimo. Ele está preocupado contigo ou com o dinheiro? Ou com tua colaboração no banco, não é com o teu carnê? Irmão, pilantras, ladrões. Falo sem medo de errar.
fale a verdade, a tempo e fora de tempo. Se eu vou terminar aqui, viu? 39 já. 1h39. Vou terminar aqui, para não se alastrar muito. Olha, não pode árvore boa produzir fruto maus, nem árvore má produzir fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Tá vendo? Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aí como é que quer matar com esse império todo? Se incomoda não, filho. O dia do juízo virá. Não sei se é aqui na terra ou se é lá no dia do julgamento final. Agora, o último versículo. Portanto, pelos seus frutos a conhecereis. Meu amado, eu nunca disse numa live, nem no YouTube, que sou homem de Deus, não sou. Preciso ser mais homem de Deus, aprender com Deus. Mas não vá atrás desses lobos velozes, não. Também não estou querendo o seu Pix, não. Tem pastor que pede Pix, pede contribuição para a igreja, carnê para a igreja, mas seu dízimo, se não der o dízimo, isso aí você não está dando, está devolvendo o que é de Deus. Não estou devolvendo nada a Deus não, rapaz. Porque tudo que eu tenho já é dele. E eu não tenho dízimo para dar para Deus, não. Posso dar muito mais em contribuições, ou não dar nada se eu não quiser. Vai do meu coração. Do meu coração, da minha sinceridade. O importante que tem que ter no meu coração é o amor, a fé, a justiça, a sinceridade. As demais coisas o Senhor acrescentará. Agora dizer que eu tenho que ajudar a igreja, isso aí não é uma obrigação. É um dever do cristão. Contribua com a obra de Deus. Como é que nós podemos pagar um aluguel? Eu não vou colocar no Celso Garcia, não. Nem no Brás, não, viu? Na Radial Leste, não. Pode ficar tranquilo. Eu não tenho porta para isso, não. Aquele lá tem, mas talvez ele quer por aqui mesmo. Olhe bem. Numa igreja pequena mesmo. Olhe bem. Se o Senhor quiser fazer comigo, ele faz o que ele quer. E muitos ficam dizendo, é aquele? É. Mas, Senhor, não estou te pedindo fortuna e nem quero. E nem meu coração está desejando isso. Tu o sabes. Quero ganhar as almas para o Senhor. E é uma congregação que eu vou abrir novamente em nome de Jesus quando fizer a cirurgia dos olhos, para nós tocar a obra do Senhor. E quem quiser conhecer a igreja que eu vou abrir, que o Senhor vai colocar nas minhas mãos, é o mesmo ministério, mesma convenção das convenções Caderebrais, né? Caderebrais, Assembleia de Deus, a nossa igreja, que Deus nos deu o tema, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, Assembleia de Deus, de missões resgatando vidas, filiada, convenção Caderebrais. Mas isso aí não leva ninguém para o céu, não. Título de igreja não leva ninguém para o céu. Eu estou falando, se você quiser conhecer, estarei aqui em Hortolândia, vos esperando de braços abertos, para você ver um trabalho não perfeito, mas um trabalho como o Senhor tem me ensinado nos 66 livros e como eu tenho ensinado a vocês nas lives. Amém? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Já surgiu 3 igrejas novas. E uma ele falou mais assim, ó, antes de vir, irmãos, antes de você, essa campanha vai ser tal dia, você já manda o Pix, você já manda o Pix, já manda o dízimo, já manda não sei o quê. Eu falei, misericórdia. Esse é mais ligeiro do que os outros. Esse é mais ligeiro do que os outros. A pessoa nem foi lá ainda para você receber a cura. Então, a cura é pago? A salvação é paga? Bênçãos são pagas? Se você se doeu,
Vou olhar bem perto do celular. Para você, lobo feroz, ladrão, enganador. Mas teu reinado vai cair. Vou virar o rosto para cá agora. Mas para você que fala a verdade, você que anda nos caminhos do Senhor, não se preocupa com multidões, nem multidões não. O Senhor manda quem Ele quer, mas continue pregando a verdade. Seja um João Batista, como eu estou tentando ser. Amém? Deus vos abençoe. Vai nesta tua fé e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Não te mandei eu? Josué capítulo 1, versículo 9. Amém? Deus abençoe a todos. A paz para todos. Amém?